Sejam bem-vindos, alguns estão vindo pela primeira vez, né? Eu comentava ainda há pouco que nós estamos fechando um ciclo que foi bastante longo e bastante proveitoso, onde nós nos propusemos a fazer uma palestra sobre cada capítulo do livro Profeta de Khalil Gibran. Tá? E foi uma aventura que vem desde o ano passado e nós estamos fechando e de uma maneira muito feliz, porque falando de razão e paixão no Dia dos Namorados. A experiência de falar sobre Gibran, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, falar sobre o profeta especificamente, nasceu exatamente da ideia de que um poeta como Gibran, aliás, eu diria para vocês que não só Gibran, mas todo grande poeta é também um filósofo. Curiosamente, ontem eu falava sobre Fernando Pessoa e ressaltava exatamente esse aspecto. Do ponto de vista clássico, não se considerava viável que uma pessoa fosse poeta e não fosse filósofo. Porque, em primeiro lugar, você tem que ter algo precioso a dizer e depois dizê-lo de forma bela. Pare para pensar um pouquinho. A humanidade, livros clássicos, épicos do passado, desde uma Ilíada e Odisseia na Grécia, até um Ramayana, Mahabharata na Índia, até um livro dos reis na Pérsia, até um Edas em verso no mundo escandinavo, era hábito nesses povos antigos que a sua história fosse escrita preferencialmente em versos. Eles consideravam que a poesia, por ser bela, ela pega as verdades expressivas que não podem ser esquecidas e coloca num patamar de eternidade. A beleza eterniza as coisas. Mas nunca se pensou, e isso é um fruto muito característico do nosso momento histórico, que a poesia fosse só um jogo de palavras com um efeito, com sonoridade, mas com nada a dizer. Ninguém nunca pensaria em algo desse tipo. Sempre era um filósofo, ou seja, com uma síntese de vida importante, que dizia isso de forma bela. Com o passar do tempo, a gente foi perdendo um pouco essa noção. De tal forma que hoje, vocês devem ser testemunhas disso, tanto quanto eu, não é tão comum a gente encontrar quem gosta de poesia. Exatamente porque, às vezes, ela não é dotada de muito conteúdo, as pessoas acabam achando que é uma perda de tempo, uma superficialidade. Ninguém pensava uma coisa dessas na Grécia Antiga, ou pelo menos a grande maioria dos gregos não pensavam assim. Tá? E se você for considerar desses poetas mais recentes, que têm muita afinidade com esse estilo de poesia antiga, vocês vão ver que um Gibran está entre os primeiros, e não são muitos. Para quem gosta de poesia sabe disso, a gente conta nos dedos, não são muitos. Gibran tem uma profundidade muito grande. Ontem eu percebi, inclusive, que é uma coisa bem interessante, que a época de vida dele coincide praticamente com a de Fernando Pessoa. Ele nasce 4 anos antes, morre 5 anos antes. É uma coisa assim, bem contemporâneos mesmo, embora bem diferentes. Né? A Gibran, então, todo mundo gosta, quer dizer, muita gente gosta, às vezes, de recitar parte do livro Profeta, tem coisas que são muito conhecidas, mas o que eu percebo é que ele não é tão fácil de entender. Soa bem, todo mundo acha bonito, mas entender mesmo exige você parar e fazer uma reflexão palavra por palavra. E foi o que a gente se propôs nesse ciclo, né? Mastigar Khalil Gibran. Às vezes tem frases, porque a gente coloca todo o poema aqui, capítulo por capítulo, não assustem, porque cada capítulo é bem pequenininho, e nós vamos analisando palavra por palavra e dizemos, bom, o que a gente entenderia dessa frase sem filosofia? Então a ideia é transformar Khalil Gibran de 2D em 3D, dar uma dimensão filosófica para ele, dar maior profundidade. Tá? Como se trata de uma palestra focada mais num tema, que é um capítulo sobre a razão e a paixão, eu não me alongo nunca muito em biografia. Falo só o básico. Para falar da vida de Gibran, como eu já comentei com vocês, daria uma palestra só para isso, e uma excelente palestra, diga-se de passagem, longa, porque ele é uma figura muito especial. É muito interessante vocês pararem para perceber essas figuras que tiveram muito impacto na história da humanidade, em geral elas são muito parecidas com a sua obra. Se vocês forem ver a vida de Miguel de Cervantes, ele é o Quixote. Tá? Shakespeare é muito parecido com vários dos seus personagens. E aqui nós vamos ver o Gibran é muito parecido com Al-Mustafa, que é o personagem principal do Profeta. Então a vida dele também é algo digno de ser conhecido. Aqui a gente vai tratar bem basicamente, a maioria já ouviu falar alguma coisa, né? Que Gibran nasce em 83 no Líbano, numa cidadezinha chamada Bicharé, que é para onde ele foi levado depois que morreu, e depois falece nos Estados Unidos em 1931 em Nova York, já bastante conhecido muito por esse livro, O Profeta. Que é um livro que, quando é lançado, ninguém deu credibilidade nenhuma. Prosa poética, poesia, já naquela época não contava com esse status todo. A primeira edição foram 1000 exemplares. O editor dizia, só vou lançar porque eu sou seu amigo. Isso não vai vender. E hoje, em termos de poesia, é o livro que mais vende no mundo.
apesar de ainda ter muita gente que não conhece. Né? Ele tem uma vida muito difícil nos Estados Unidos, não precisa nem dizer, né? Um garoto, um adolescente, sem falar uma palavra de inglês, vindo do Líbano para os Estados Unidos, e é muito ajudado por uma professora norte-americana que vai ser sua companheira, e nós poderíamos dizer no Dia dos Namorados que vai ser o amor da sua vida. Eu acho um exemplo lindo de almas gêmeas, ele e Mary Elizabeth Haskell. É uma mulher que vai apoiá-lo a vida inteira. Bom, o profeta Gibran, para quem não sabe, ele era até pintor, e aliás considerava a pintura talvez como seu ofício principal. Ele era um artista bem completo, e tem vários outros livros, mas essa obra foi a que o imortalizou de fato. Até onde eu preparei essa palestra já havia 40 línguas, não são 40 países, 40 línguas. A gente fica até assustado de ver que tem tanta língua assim no mundo. Né? 40 línguas para onde essa obra foi traduzida. É um sucesso muito grande, considerando um livro de prosa poética, né, de poesia. E a história, basicamente, só para a gente se situar. A história do profeta, já comentei com vocês uma coisa muito interessante, porque ele sonhava em escrever esse livro adolescente, pré-adolescente quase. A proposta dele era uma coisa simples, era só escrever um livro onde ele falasse de todas as coisas importantes da vida humana. Imagina, uma coisa boba isso, né? Eu vou escrever um livro, vou falar de tudo de importante da vida humana. E ele faz um livro pequenininho, onde ele expressa o fundamental da sabedoria que ele reuniu na vida, sobre tudo que vocês possam imaginar. É amor, casamento, filhos, justiça, leis, tudo o que vocês possam imaginar. E cada capítulo, com 2 páginas, 1,5 páginas. Imagina o que é você falar sobre o amor em 2 páginas? A capacidade de síntese que se tem que ter. E eu observo sempre para vocês que nós somos tão dispersos hoje, que a gente não consegue ficar concentrado numa leitura palavra por palavra. Se você está falando do amor em 2 páginas e se distrai e perde 3 palavras, já perdeu muita coisa. Daí o interessante que é a gente analisar juntos, palavra por palavra. Né? Esse livro conta a história de Al-Mustafa, que significa o eleito, o iluminado. Era um sábio, que teria saído da ilha onde ele vivia para ir para uma cidade chamada Orfalese e ensinar algo para o povo daquela região, que não tinha muito conhecimento, eram muito brutos, muito rudes, e ele se dispõe a viver lá durante um tempo. Fica 12 anos em Orfalese. Ninguém dá nenhuma atenção para ele. Ninguém se dispõe a ouvi-lo. Depois de 12 anos, ele olha no horizonte, vem vindo um barco da terra dele, ele diz, vou embora, chega, já fiz minha parte. Quando ele desce a montanha para pegar o barco e ir embora, o pessoal da cidade percebe a oportunidade que tinha perdido. 12 anos, um sábio vivendo na tua cidade, você não perguntou nada para ele. No contraste, nasce a consciência. Quando eles percebem que vão perdê-lo, dizem, bom, a gente não pode deixar ele ir embora sem poder aprender um pouco dessa sabedoria dele. E isso é uma das leis mais antigas da filosofia oriental, a teoria do impacto. No contraste, sempre nasce a consciência. Ao perdê-lo, percebem o valor que ele tinha. Aí se reúnem à volta dele e começam a fazer perguntas. Cada resposta é um capítulo desse livro. E sempre existe uma relação entre quem pergunta e a pergunta que é feita. E por último, para a gente sintetizar isso, que também é importante entender, é que o profeta é um mito. O que significa isso? Não é uma historinha descritiva, simplesmente, porque hoje tudo virou novelinha ou então história para ninar criança. Os mitos, os contos de fada, nada disso é casual. Tá? Existe uma mensagem por trás de todas essas histórias que a gente ouviu pela vida fora. Então, quando a gente conta para os nossos filhos, se é que conta, porque hoje há quem diga que não é bom contar, uma Branca de Neve, por exemplo, que você diz que ela tinha os cabelos negros como ébano, tinha a pele branca como mármore, tinha os lábios vermelhos como sangue, você está querendo dizer, entre outras coisas, que a trajetória da Branca de Neve, que representa a alma humana, ela vai passar pela obra em negro, pela obra em branco e pela obra em vermelho, que é a descida da consciência ao profundo de si mesmo e o autoconhecimento, que é a obra em negro, depois a purificação, o domínio de si mesmo, que é a obra em branco, depois a ascensão da consciência, a sabedoria, que é a obra em vermelho. Uhum. Se a pessoa não entende nada, vai entender que as meninas boazinhas são felizes no final. Mas se tem alguma visão simbólica, vai ver na Branca de Neve a história da alma humana. Tá? Então, os mitos estão sempre falando de nós, de uma história que está acontecendo dentro de nós, que é projetada do lado de fora para que a gente veja melhor. Eu sempre comento com vocês
E Jung costumava dizer que a estrutura dos sonhos humanos é assim também. Todo mundo que está no seu sonho é você. As coisas que te provocam repugnância, as coisas que te provocam admiração, núcleos da tua consciência. Tá? Então, Al-Mustafa, com aquelas pessoas à sua volta, depois de 12 anos, 12 é um ciclo zodiacal, um ciclo da vida humana. É como se fosse a consciência sintetizando todos os elementos que aprendeu na vida, centralizando, é o símbolo do centro. Tá? Então é um mito, tudo isso está acontecendo dentro do homem, dialogando consigo mesmo e recolhendo toda a sabedoria que ele recolheu ao longo da vida. E isso, se vocês virem aquela telinha que a gente colocou antes, que eu coloquei exatamente porque eu imaginei. O pessoal vai dizer que eu estou inventando isso é só uma historinha. Então vocês veem ele com as palavras dele mesmo, quando ele, Al-Mustafa, sai da cidade de Orfalese e vai pegar o barco, vai voltar para a sua ilha, ele vira para trás e fala para as pessoas isso. Isso é exatamente como está no livro. Fica sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento, e uma outra mulher me dará a luz. Então, por essa citação, você percebe que ele está falando para o Orfalese, ele está falando para a vida física, de acordo com as suas concepções, que eu não vou discutir aqui, que não é objeto da palestra, mas Gibran acreditava na reencarnação. Ele está representando o fim de uma vida humana, o recolhimento da consciência da vida física. Então é um mito mesmo, tudo isso está acontecendo dentro do homem. Tá? Eu fiz questão de destacar isso para que vocês percebam que não é meramente uma interpretação minha, a intenção dele era essa mesmo, escrever a história da consciência humana ao longo da vida. E aí hoje nós vamos falar então sobre razão e paixão. Um capítulo pequeno, esse não é... Aliás, pequeno e grande dentro do profeta é bem relativo, porque os pequenos têm 1,5 página e os grandes 2. Então a diferença não é muita, tá? Mas esse é um dos menores, onde ele vai na continuidade do que ele falou do amor, inclusive é a mesma pessoa que pergunta, é uma sacerdotisa, Almitra, ele vai complementar os reflexos do amor e da inteligência no nosso mundo concreto. Se vocês imaginarem, Gibran se inspira tanto na filosofia oriental quanto na ocidental. A maior parte das escolas de filosofia, no Oriente sobretudo, elas vão dizer que aqui embaixo você tem a razão e aqui você tem a paixão. Que são duas ferramentas, as duas igualmente úteis, se você souber usar. Se você souber usar a razão, sabe o que você vai desenvolver lá do outro lado? Inteligência. Uhum. Se você souber usar a paixão, sabe o que você vai desenvolver do outro lado? Amor. Uhum. E essas duas coisas vão ser sintetizadas aqui em cima, num impulso de realização, que é a vontade, capacidade do homem mudar a si próprio e mudar o mundo. Vontade é determinação, vontade é capacidade de transformação interna e externa. Tá? Agora, se você, ao invés de usar essas duas coisas para cima, usa para baixo, você tem a sombra da vontade aqui embaixo, que é o impulso cego. Tá? Sem inteligência e sem amor. O impulso cego é a sombra terrestre da vontade. Entendem essa ideia? Então, se o homem não sabe lidar com a razão e a paixão, que em geral não sabe, fica com esse desequilíbrio, valorizando mais uma ou mais a outra, ele nunca chega a conquistar amor e inteligência. É interessante vocês perceberem, a Idade Média, totalmente passional. Aí vem para a Idade Moderna, contemporânea, grande racionalismo clássico, totalmente racional. O homem não encontra um meio termo, onde ele equilibre todas essas coisas que tem dentro dele e as use como ferramentas, todas com o mesmo valor, sabendo usar cada qual no seu momento, dosá-las. A gente sempre identifica com uma parte de nós, às vezes com um trauma, às vezes com um preconceito e não com um centro de sabedoria, que administra tudo isso e usa tudo isso. Tá? E ele vai tratar sobretudo desse aspecto, desse desequilíbrio do homem que discrimina uma parte de si mesmo. E, portanto, deixa de crescer e atingir o seu ápice de possibilidades que faria dele um verdadeiro ser humano. Tá? Isso é apenas uma síntese para a gente adiantar um pouco, que é o que o desenho está representando, né? O desequilíbrio entre razão e paixão. E a sacerdotisa se adiantou novamente e disse: fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu dizendo: sempre vejo a carinha admirada de vocês quando eu paro para comentar só esse pedaço. O que ela vai falar desse pedaço? É importante sim, porque a sacerdotisa, que é a Almitra,
Ela tinha uma preocupação, foi ela que perguntou sobre o amor, e ela que está perguntando aqui sobre a razão e a paixão, sendo ela uma sacerdotisa, uma preocupação de sacralização da vida, de que o homem pudesse fazer com que todos os elementos que vivem dentro dele tenham sentido, possam ser utilizados no sentido de fazê-lo crescer e ajudar a humanidade a crescer. Existe um autor, um antropólogo do século passado, Mircea Eliade, que ele costumava dizer que o sagrado é a função de dar sentido. Uma flor, quando desabrocha na primavera, é sagrada. O sol, quando nasce pelas manhãs, é sagrado, porque fazem exatamente o que corresponde a eles. Um homem, quando desperta para valores, virtudes, sabedoria, é sagrado, porque está fazendo exatamente o que se espera dele como homem. E se as flores deixam de desabrochar na primavera, nós perderíamos muito. Se o sol deixa de nascer, morreríamos todos. Se o homem deixa de realizar-se com valores, virtudes e sabedoria, vivemos o que estamos vivendo. Uma sociedade desumanizada. Porque é ingênuo da nossa parte achar que o que falta para a humanidade são coisas materiais. O que falta para a humanidade são homens. Eu sempre pergunto isso para vocês em várias palestras, mas é sempre uma reflexão oportuna. A fome, vocês acham que é falta de comida ou de fraternidade? A miséria é falta de bens materiais ou de honestidade? Se vocês forem avaliar realmente, o que falta no mundo são homens. Tá? Então, a Almitra, como sacerdotisa, a função dela naquele pequeno povoado era sacralização da vida, fazer com que o homem alcançasse o seu lugar, aprendesse a lidar consigo mesmo. E vocês vão ver que ela esbarra com uma grande dificuldade, que é a dificuldade geral que esbarramos todos nós. É para o homem dominar essas duas coisas, razão e paixão, e saber usá-las, ele teria que ter uma identidade acima das duas. Que ele vai abordar isso um pouco depois. Né? Se eu acho que eu sou a razão, eu nego a paixão. Se eu acho que eu sou a paixão, eu nego a razão. Se eu acho que eu sou um ser que tem uma essência imortal e que presencia essas coisas como se fosse uma caixa de ferramenta aberta na frente deles, eu não vou me identificar com nenhum dos dois, mas vou usar ambos na hora certa e na medida certa. São minhas ferramentas. O homem não sabe controlar a si próprio se ele se identifica com fenômenos passageiros. Ele acha que ele é os seus defeitos, ele acha que ele é as suas paixões. Nós temos um professor lá em Brasília que gosta muito de brincar e dizer que isso é síndrome de Gabriela. Vocês lembram? A Gabriela Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre é assim. Pô, que tristeza de vida. A música é bonitinha, mas a letra é muito infeliz, porque vamos e venhamos. Nós temos que saber que os elementos que não dominamos, disso se trata. Viemos aqui para aprender a lidar conosco mesmo. Mas isso só é possível quando há uma desidentificação. Exemplo prático, para que isso não fique tão obscuro. Exemplo que a gente tem dado também em várias palestras de Gibran. Quando você quer, por exemplo, educar uma criança, ou mesmo educar um animalzinho que você tem dentro de casa, se você se identifica com ele, você não consegue. Já prestaram atenção nisso? Eu conto uma história que é verídica, eu tenho até uma testemunha aqui, que não vou dizer quem é. E as minhas filhas, quando eram pequenas, eu sempre tive cachorro. Elas rolavam com cachorro no chão, assim, que você não sabia onde terminava a criança, onde começava o cachorro. Evidentemente, o cachorro não as respeitava. Gostava demais delas e gosta até hoje, mas não as respeita. Agora, se você gosta do cachorro, mas sabe que você é o dono e ele é cachorro, você trata com carinho, trata com todo respeito, mas ele te obedece. Já perceberam isso? Já viveram isso em casa? Numa relação de pai e filho acontece algo muito parecido. Mas às vezes vivemos um equívoco de que o pai é o amiguinho do filho. Quando o filho psicologicamente precisa do papel do amiguinho, mas também precisa do papel do pai. E se o pai resolve ser o amiguinho, quem vai ser o pai? Fica um vácuo psicológico na vida daquela criança. E esse pai não tem autoridade. E não tem capacidade de ajudar essa criança a amadurecer e ser formada. Por quê? Porque se identifica com ela, ao invés de ser capaz de conduzi-la de fora, ocupando o seu papel. Ou seja, em suma, resumo da ópera, quando você se identifica com algo, você não tem autoridade sobre ele. Aí fica complicado, né? Porque eu sou uma pessoa passional, instintiva, impulsiva, e eu acho que eu sou assim. Não vai dominar nunca. Não, eu nesse momento ainda não adquiri controle sobre isso, mas eu não sou isso. Eu sou algo muito acima. Eu tenho uma essência dentro de mim, humana, que é como se fosse um grande observador que assiste esse espetáculo psicológico dentro de mim, de controle ou descontrole. Mas eu não sou isso. Porque se eu achar que eu sou isso, nunca vou dominar. Eu sou racionalista demais, às vezes frio. Se eu acho que eu sou, eu estou. Mas não vou estar sempre. Em algum momento isso vai ser dominado.
Entendem essa ideia? Uma vez eu me recordo, a gente recebe muita coisa em internet, nós podemos dizer que 90% não são lá das mais recomendadas, até mais do que 90%. Mas uma vez eu recebi uma fábula, eu achei bem interessante, bem bonitinha, que eu acho que quando um recebe, recebem todos, né? Vocês devem ter recebido também. Que falava de 3 leões que estavam disputando para ver quem seria rei da floresta. Receberam essa? Hit Parade do Facebook 2013, 2012, sei lá. Dizia que esses 3 leões queriam ser reis da floresta e os animais não sabiam qual escolher. Resolveram fazer um teste. Tinha uma montanha altíssima, eles disseram, vai ser rei quem chegar lá em cima primeiro. E eles sabiam que nenhum dos 3 ia chegar lá em cima, porque a montanha era alta demais e eles não teriam fôlego para isso. Aí mandaram a águia acompanhar para ver como é que eles reagiriam. Né? Aí o primeiro foi até uma certa altura, não aguentou mais, e disse, montanha, você me venceu, voltou arrasado. O segundo a mesma coisa, até uma certa altura, montanha, não deu para mim, voltou arrasado. Aí diz que o terceiro leão também foi mais ou menos até a mesma altura. Mas ele chegou para a montanha e disse, olha montanha, você me venceu, mas tem um detalhe. Você já chegou ao seu tamanho máximo e eu não. Eu vou continuar crescendo. E um dia vou alcançar, chegar ao seu cume. Você não vai crescer mais, eu vou. Portanto, me espera. Eu achei bonitinha essa história porque mostra essa disposição do homem de olhar para os seus defeitos e, olha, me espera. Ainda não deu, mas vai dar. Eu não vou morrer, vocês vão morrer primeiro que eu. Sêneca era o antigo filósofo que dizia isso. Certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes de ti. Assiste pelo menos ao funeral de 1 ou 2. Não é possível. Né? Pelo menos 1 ou 2 a gente tem que se certificar de que vai morrer antes de nós. Né? Então é essa a ideia que a Almitra, o que estava por trás da pergunta dela. Né? Como é que eu ajudo as pessoas a lidarem com isso? Porque essa era a sua função. Vossa alma é frequentemente um campo de batalha, onde vossa razão e vosso juízo combatem vossa paixão e vosso apetite. Ou seja, fica uma guerra. Como todos os 2 são você mesmo, seja qual for dos 2 que vençam, você perdeu. Entende? É um potencial teu que você deixou de ter. É uma forma de lidar com a realidade que você deixou de ter. No Egito, existe um livro que no futuro, quem sabe, a gente ainda lê ele aqui, porque é muito bonito, se chama o Caibalion, que são as leis de Hermes Trismegisto, que ele em 10 leis se propõe a explicar o fundamental do universo manifestado. Esse é mais sintético do que o Gibran, porque cada lei desse tamanho. E tem um princípio dele, que é o princípio da neutralização. Ele diz, olha, você só consegue administrar um conflito quando a tua consciência pulou para um patamar superior. Então, por exemplo, 2 crianças brigando com um ursinho. Você só tem condições de resolver quem é que vai ficar com o ursinho, cada uma puxando numa orelha, né? Você só tem condições de resolver esse conflito se você não deseja mais o ursinho. Porque se você deseja, você vai ser uma terceira força brigando pelo ursinho. Então, ou vai tomar partido de um ou de outro. E o outro vai ser prejudicado, vai cometer alguma injustiça. Se você não deseja mais o ursinho, a tua consciência se eleva a um outro patamar, onde você olha para baixo e é capaz de ponderar e ver quem é justo em que momento. O que dar a cada um. Porque já não há mais desejos ali, portanto há justiça. Uma das coisas bonitas que a gente está falando de razão, de paixão, que nós falamos que culmina em amor, vocês devem já ter ouvido falar, por exemplo, sobre a raiz da palavra amor. Já ouviram? Conhecem? Amor, que é uma palavra que várias línguas têm, vem de uma língua chamada proto-indo-europeu, que provavelmente vem, sabe de quê? Dessa sílaba que o bebê pronuncia quando chama pela mãe. Ma, 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 ma. Ele entende na mãe não só aquela que vai dar o alimento, o seio, mas aquela que vai protegê-lo, aquela que vai dar amor, ou seja, algo que o protege, que o envolve e que não tem interesses, só que é o bem dele. Então ele se sente seguro. Às vezes não está nem com fome, só você colocou no colo já dorme. Então o amor é essa, como que uma confiança de que alguém não está te manipulando. Alguém não está querendo alguma coisa de você. Alguém quer só o teu bem e vai te alimentar no nível físico, psicológico, mental, se possível até espiritual. Vai dar tudo o que ela tem de melhor sem querer nada em troca. Não é isso que se deduz da postura de uma mãe em relação ao filho? O amor tem a ver com isso. Então, evidentemente, para podermos julgar com amor uma disputa qualquer, teríamos que não ter desejos, não ter interesse. A consciência está num patamar mais elevado. E aí podemos julgar quando é hora da razão, quando é hora da paixão. E não negar nenhum dos 2.
Qualquer potencial humano negado, perdemos nós como seres humanos. Né? Pudesse eu ser o pacificador de vossa alma, transformando a discórdia e a rivalidade entre vossos elementos em união e harmonia. Ele se coloca, ele, Al-Mustafa, quem pudera eu pudesse harmonizar isso em vocês. Sabe por quê? Porque se eu não harmonizar, ou vocês mesmos não harmonizarem, e ficarem com esse desequilíbrio, racionais demais ou passionais demais, por esse desequilíbrio vocês vão ser explorados e manipulados. E é uma das coisas mais verdadeiras da história, gente. Eu já contei também essa historinha, uma história que contamos muito no nosso curso de filosofia, de como nasceu, por exemplo, o uso da palavra como exploração. É difícil a gente saber quando surgiu, né? Mas nós sabemos que na Grécia havia um grupo de cidadãos, que eram os sofistas, que eram os manipuladores da Grécia Antiga, que usavam essas duas coisas para poder manipular as pessoas e manejá-las com a maior facilidade. Porque existe uma dualidade no ser humano, que é muito conhecida ao longo da história. Quando a paixão se eleva, a razão baixa. Quando a razão se eleva, a paixão baixa. O homem não consegue equilibrá-las no mesmo patamar. Então, uma pessoa que está muito racional, em geral, não está sentindo nada. Ou quando ela está muito passional, em geral, não está pensando. Aí sabe como é que se faz isso? Por exemplo, num discurso, quando você quer manipular, vocês já viram alguém explicando para vocês como manipular? Lição 1. Vou explicar para vocês, não porque eu seja manipuladora, mas porque já estudei lógica, e a lógica explica isso muito claramente. Num discurso, você vai fundamentando bem o teu argumento racionalmente. Cita várias autoridades no assunto, conquista a confiança do público. Quando você conquistou a confiança do público, em uns 10, 15 minutos iniciais, você joga um argumento muito emocional, gera um clímax emocional. Na emoção, as pessoas não pensam. Aí você dá uma pequena desviada da lógica. 2 graus, 3 graus. Desvia um pouquinho para lá. Aí desce. Continua fundamentando racionalmente, cita Platão, cita exemplos que todo mundo concorda, universalmente aceitos, conquista um pouco mais de confiança, gera um outro clímax emocional. Ninguém pensa. Mais uns 3, 4% de desvio. Você é capaz de conduzir umas pessoas para 90% de desvio ou mais. Em geral, vocês sabem que todo bom manipulador tem um bom assessor que conhece lógica. Quando eu estudava lógica, o meu professor colocava um discurso na frente da gente e dizia: descobre onde está o sofisma. Você, com uma folha de papel na sua frente, analisando argumento por argumento, tem dificuldade de achar. Imagina você no calor das emoções ouvindo aquilo. Tá? Então, uma máxima universal: cuida dos teus defeitos para não seres explorados por ele. Esse desequilíbrio nosso de razão e paixão abre uma fresta, porque quando ficamos passionais não temos controle sobre isso e não raciocinamos. Ou quando estamos muito racionais, movidos por interesse, não sentimos nada. E essas coisas são manipuladas. São uma fresta de desequilíbrio. Os sofistas faziam isso muito bem, mas eu acho que o nosso pessoal atual já superou os sofistas muitas vezes. Né? Porque são especialistas nisso, é impressionante. E realmente, quem é bom nisso, fica muito difícil você perceber que está sendo manipulado. Tá? Mas é uma estrutura matemática de discurso. Dá para você analisar e ver exatamente o que foi feito. Tá? Quem estuda a lógica estuda isso, entre outras coisas. Então, quem dera eu pudesse ser o pacificador, mas eu acho que vai ter que ser você mesmo. Mas como poderei fazê-lo? A menos que vós mesmos sejais também pacificadores, e mais ainda, enamorados de todos os vossos elementos. Ou seja, ao menos que vós mesmos sejais também pacificadores, não só eu. Eu não posso pacificar você se você não quer se pacificar. Ninguém impõe transformações humanas de fora para dentro. O ser humano só muda de dentro para fora. Já contei muitas vezes para vocês aquela história quando perguntam para o Sócrates se, amarrando uma pessoa numa cadeira e ele fazendo uma aula de 1 hora maravilhosa, ao soltar essa pessoa, teria se tornado um filósofo. Aí ele vira e diz: olha, minha mãe era parteira, era uma ótima parteira, mas uma coisa ela jamais seria capaz, que é de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Se você não está grávido da sabedoria, ninguém vai forçar isso de fora. Então, ninguém pode ser o pacificador da sua alma, você vai ter que partir de dentro de você. Então, se não fores enamorado de todos os vossos elementos. Ou seja, eu olho para a razão e vejo que é uma coisa extremamente necessária em certas circunstâncias. Mas se eu for racional demais, eu vou acabar com a minha vida, porque tiro todo o sentimento,
tira todo o aspecto humano das coisas e, além do mais, a razão também tem um outro hábito ótimo, que é de sempre racionalizar e achar uma justificativa para os nossos defeitos. Sempre vai dizer que a culpa de todos os erros foi do outro e arrumar uma justificativa para você ficar bem, que é o papel de advogado do diabo, que se fala popularmente, né? Esse curso que darei amanhã e domingo, inclusive, que é baseado num livro de Steven Pressfield, A Guerra da Arte, ele fala que um dos nossos maiores inimigos é a racionalização. Você não admite que foi duro com o outro, não. Eu falei o que era necessário, eu sou sincero. Sincero foi rude, foi duro. Mas aí a racionalização pega um monte de explicações, fundamentações, daqui a pouco você está convencido de que está certo. A racionalização é um dos elementos que mais não deixam que a gente tome consciência dos nossos erros e os assuma. Botar a culpa de tudo nos outros é uma racionalização, sabia? E uma das piores, e uma das que a gente mais pratica. E também, se for só passional, vai ser uma tristeza. Mas se eu sei trabalhar bem com a minha paixão, eu transformo em entusiasmo, em garra. Você já viu alguém fazer alguma coisa grande na história da humanidade se não tem um pouco de paixão, sublimada em garra e entusiasmo? Vocês acham que Leonardo da Vinci seria entediado com o trabalho que ele fazia? Mozart, não aguento mais essa sinfonia. Seria Mozart? Tinha muito de paixão ali, mas uma paixão bem canalizada e não descontrolada. Um amor profundo para aquilo que se fazia. Então, saber que todas essas coisas que nós temos dentro de nós não somos nós. É uma caixa de ferramentas. Aqui eu preciso de um pouquinho mais de razão, me dá aqui. Aqui eu preciso um pouquinho mais de paixão. E precisa das duas e de tudo que vive dentro de você. Dizem as boas línguas, que até mesmo os defeitos, se você sabe virá-los para a posição correta, tomar a parte positiva deles, se conformam em virtudes que também podem ser aceitas e integradas. Por exemplo, uma pessoa teimosa, quando sabe canalizar bem isso, é uma pessoa determinada? O passional se torna um entusiasta, uma pessoa de garra. Às vezes o obstinado se torna um líder, sabendo dominar isso e canalizar bem. Então o homem vê tudo que existe dentro dele como uma caixa de ferramentas. Para isso exige que ele tenha uma consciência acima disso, alguma visão da sua essência, que está acima de tudo isso. Falava para vocês de um poema indiano que é lindo, vale a pena para quem não leu, eu sempre recomendo 1000 vezes, porque realmente vale a pena, que se chama o Ramayana. E muito basicamente o Ramayana conta a história de um príncipe Rama, cuja esposa foi roubada, sequestrada, e ele pega um exército de animais para ajudá-lo a reconquistar a sua esposa. Aí Rama tenta negociar a devolução da sua esposa de todos os jeitos, todo tipo de diplomacia. E Ravana, que era o que tinha sequestrado sua esposa, não aceita nenhum tipo de negociação. Aí chega um momento que eu acho muito bonito, que o rei dos ursos, Jambavan, chega para ele e diz: Rama, chega de razão, liberta os nossos instintos, é hora da fúria. Agora é hora de você nos usar. Nós somos isso. Já passou o tempo da razão, da argumentação. Agora é o tempo de usares a nossa fúria. É uma ferramenta à tua disposição. Aí Rama pensa, não é que é mesmo? É mesmo, vai lá, fúria. Aí os animais vão lá, feitos uns loucos, destroem tudo, aí ele chega de fúria, recolhe a fúria. Entende? Aí usa a razão, aí usa o equilíbrio, aí usa ferramentas. Mas o que você é? Você é algo que está acima disso, uma essência imortal, como se fosse a mão que usa essa luva, a mão que age no mundo através dessas ferramentas. Tá? E sabe que cada coisa no seu lugar, como dizia Platão, não existe mal. Exemplo que a gente sempre dá, né? Uma faca muito afiada na mão de uma cozinheira maravilhosa, na mão de um assassino terrível. Cada coisa no seu lugar, não existe mal. Então existe espaço na nossa vida para a razão e para a paixão, que bem utilizadas vão se converter nas suas sombras celestes, amor e inteligência. Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas de vossa alma navegante. Se vossas velas ou vosso leme se quebram, só podereis derivar ou permanecer imóveis em meio ao mar. Já pensou? Eu sou capitão de um barco, faço um plano de viagem maravilhoso, tenho um mapa, eu sei o porto que eu quero chegar, não venta. Um barco a velas, não vou para lugar nenhum. Aí o contrário, venta a beça, mas eu não sei onde eu quero chegar, não tenho um bom planejamento, não tenho uma carta marítima, não sei onde é o porto. O que eu vou fazer com esse vento? Ele vai fazer de mim um joguete, vou ficar rodando no meio do mar até naufragar, não é isso? Ou seja, você precisa saber onde é seu porto, saber manejar o barco e tem que ventar.
Você precisa do impulso da paixão, mas você precisa saber direcioná-lo através da razão. Tá? E tem que saber quando usa um momento, quando usa outro. E saber dosá-los e conhecer a importância que cada um deles tem. Tá? O momento histórico que a gente vive chega a ser engraçado, porque as pessoas justificam o seu egoísmo com o racionalismo. Não, isso não é nada pessoal, isso são negócios. Tudo é pessoal, tudo em última instância lida com seres humanos. Não, eu não me deixo ligar a essas pieguices. Não, às vezes não é pieguice, às vezes é frieza, é falta de sensibilidade ao sentimento do outro. Ou seja, racionalismo não é indiferença nem desumanização. E paixão não é descontrole, uma pessoa que sai fazendo o que bem entende, que explode, que não tem as rédeas da sua própria emoção. As duas controladas constroem um ser humano e são maravilhosas. Você não vai encontrar um ser humano que não tenha uma dose de paixão e uma boa dose de razão, que tenha feito algo significativo na história. Me digam, quem foi? Quer na arte, quer na política, que não soubesse dominar e usar com maestria esses dois elementos. Quem fez alguma coisa que valesse a pena na história, sem usar essas duas coisas? Friamente, só racional, ou só passional e sem cabeça. Quem fez isso? Pois a razão, reinando sozinha, restringe todo impulso, e a paixão, deixada a si, é um fogo que arde até sua própria destruição. Sobre a paixão, não preciso falar muito para vocês. Imagina uma pessoa passional, um apaixonado, descontrolado, sem nenhum autodomínio. É óbvio que essa pessoa vai sair gerando desastres, e acabando por destruir o objeto do seu amor e até a si mesmo. Né? E uma pessoa racional demais, vocês conseguem imaginar? E isso às vezes é mais difícil da gente imaginar hoje, né? Porque hoje a gente faz o mito da razão como um benefício interminável. A gente costuma usar dentro de Nova Acrópole uma nomenclatura que é indiana, eles chamam racionalismo, a razão muito concreta, quando te paralisa, eles chamam de kama manas, mente de desejos. Vocês sabem, e a gente costuma dizer que a pessoa que é muito dominada por esse racionalismo é um kama manásico. Portanto, se alguém te chamar de kama manásico, não é elogio, pode ficar ofendido. Você sabe o que é um kama manásico? Você vai correr, vai fazer um Cooper, chega para ele e diz, vamos lá, vamos comigo? Ah, mas e se chover? E se chover e eu pegar uma gripe? E se eu pegar uma gripe e não puder ir no meu trabalho? E se eu não puder ir no meu trabalho e o meu chefe não acreditar que eu estou doente? E se ele não acreditar e descontar do meu salário? E se ele descontar e não puder pagar minhas contas? Você já foi, já voltou, já está tomando banho e ele está lá. E se isso, e se aquilo, e se aquilo outro? E na força de tanto pensar, ele acha que fez alguma coisa. Se vocês forem ver hoje as pessoas que acham que conhecem alguma coisa da vida, elas viveram ou só pensaram? Ou só intelectualizaram a vida? Ou conhecem 1000 teorias e não sabem lidar com o próprio medo, com a própria cólera, com a própria insegurança, com o próprio egoísmo? Em geral não é assim. Conhecem 1000 teorias. De tanto intelectualizar e racionalizar, elas têm a impressão de que fizeram alguma coisa e não saíram da cadeira. Ou seja, a racionalização excessiva gera uma impotência, uma esterilidade em geral, uma esterilidade vaidosa, que a pessoa acha que sabe. É o intelectual que já leu tudo sobre o medo e quando aparece o ratinho ele pula em cima da cadeira. Porque ele não sabe nada do medo, concretamente falando. Não tem respostas para a vida, entende? Então todos os excessos são desequilíbrio. E saber manejar tudo aquilo que vive dentro de nós como uma caixa de ferramentas nos permite sublimar tudo isso, extrair o melhor de nós mesmos, que é aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Vocês vão ver que essa semana passada eu dava, inclusive, uma palestra sobre a Odisseia. É muito comum a presença desses 3 elementos em mitos. Na Odisseia eles estão lá, a inteligência é Ulisses, a vontade é Aquiles e o amor é Heitor. E se você não tivesse os 3, não faria a guerra de Troia. A presença dos 3 elementos divinos, como aquilo que move a história, está presente na maior parte dos mitos. Tá? E eles eram heróis, ou seja, sublimaram isso aqui num aspecto celeste. Ou seja, eram grandes homens. E através deles se faz a história. Entende isso? Não tem um mito que não tenha esses 3 elementos presentes, que nascem quando você sabe usar isso aqui. E os eleva. Ou seja, se humaniza. A filosofia, em última instância, é ensinar a gente a ser um ser humano de verdade, que realmente tem resposta para a vida e não meramente intelectualiza a vida. Contava para alguns de vocês, que são meus alunos, que uma ocasião, poucos anos depois de me formar,
Eu tinha uma pilha de xerox dentro de casa. A universidade onde eu estudei tinha mania de botar a gente para fazer cópia de tudo. Então eu tinha uma pilha de xerox. Aí eu passei uma dificuldade delicada na minha vida, um momento muito difícil. E num determinado momento eu olhei para aquela pilha de folhas e pensei, tem uma folha aí nesse meio que me ajuda a encontrar uma solução para essa situação? Me ajuda a saber enfrentá-la? Me ajuda a ter mais serenidade, mais equilíbrio e mais visão para encontrar uma resposta? Não tinha. Uma folha. Mas eu achava que sabia muita coisa, era uma pilha desse tamanho. Não tinha uma página que me ajudasse a encontrar uma resposta para uma situação de vida complexa. Não é curioso isso? Ou seja, não necessariamente quem racionaliza muito realmente sabe viver. Quem tem muita informação, de fato, é um homem maduro. Ou vocês acham que é? Se fosse assim, os homens mais cultos da sociedade seriam também mais fraternos, os mais amorosos, os mais generosos. E vocês veem que às vezes não tem relação nenhuma. É capaz de você achar um homem do campo que tem essas virtudes mais do que uma pessoa dessas. Ou não. Percebem isso? Bom, continuando. Que vossa alma eleve, portanto, vossa razão à altura de vossa paixão, para que ela possa cantar, e que dirija a vossa paixão a par com vossa razão, para que ela possa viver numa ressurreição cotidiana, e como a fênix, renascer das próprias cinzas. Ou seja, quando o homem sabe usar tudo que tem dentro dele, ele vai construindo relações sólidas, ele vai construindo um autoconhecimento cada vez mais sólido. E é uma coisa curiosa, porque o símbolo da vida humana é o fênix, a ave fênix. A gente não entende muito bem isso. Imaginem vocês a vida humana como infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, essas fases. A gente acha, com a nossa racionalização da vida, que a idade que tem valor é a juventude. A nossa sociedade é uma ódio à juventude. A publicidade são sempre jovens, tudo são jovens. As telenovelas, os protagonistas são jovens, ou seja, a juventude. O resto, a infância é um compasso de espera para poder amadurecer o mais rápido possível. Aliás, a infância está sendo invadida, né, por uma juventude precoce. E o resto das idades, todo mundo tentando se rejuvenescer o máximo possível. Às vezes até mais do que o possível, porque só tem valor a juventude. Simbolicamente, por exemplo, numa Grécia, numa Roma, e inclusive de onde veio tudo isso, que foi o Egito, eles diziam o seguinte, que essas etapas da vida é como se você estivesse fazendo uma viagem. Você deixa para trás um continente para ocupar outro. Para alguma coisa nascer em você, algo tem que morrer para dar espaço, entende? Então você domina um continente de experiências que é a infância, vive bem. Aí você sai dali para um continente novo que te permite uma visão, um ângulo diferente da vida, te dá um outro aspecto. É como se você renascesse ali, carregando contigo toda a carga de experiência que a infância te deu. Ou seja, segundo esse ponto de vista, não haveria velhice, haveria um grau de maturidade que o homem iria adquirindo ao longo das idades da vida. Essa ideia de velhice que nós temos, em geral, considera que uma etapa da vida é um tédio, é um desgaste e não tem nada para nos ensinar. Segundo esse ponto de vista, nós somos uma fênix que renasce em outros patamares, vê a vida por outros ângulos, mas não existe velhice. A palavra velho é uma palavra que em si tem uma carga negativa, pejorativa, né? O homem não envelhece, ele amadurece, vai somando experiências, vai renascendo em um outro patamar. Vocês concordam comigo que a nossa sociedade, do ponto de vista emocional, é toda infantil, no máximo adolescente? Não saiu desse patamar? Coisa mais rara do mundo é um homem maduro, sereno, sóbrio, com autoconhecimento, com autodomínio, que sabe onde quer chegar, com determinação, com disciplina, com bondade, generosidade. Nossa, cadê esse homem? Coisa mais rara do mundo. Nossa sociedade ela é toda meio infantilizada, meio adolescente, tá? E desconsidera a velhice, por exemplo, a maturidade, como se fosse uma fase que não tem nada a lhe oferecer. O mito da vida humana é o mito do fênix. O homem, quando chega num determinado patamar de consciência, as ferramentas ele maneja com muita facilidade. É um artesão muito hábil, sabe construir a si próprio, sabe dar exemplo aos demais. E não existe velhice. Vocês vão ver que em Roma, quando os bárbaros atacavam a cidade, a primeira preocupação que eles tinham era de proteger os anciãos. Porque ali estava toda a história da sociedade, ali estava o espírito da sociedade. Você imagina uma cidade hoje que é atacada e vai preocupar com os anciãos? Seria insólito, né? Significa o esvaziamento da vida.
a perda desse sentido de fênix. Porque cada estágio da vida tem a nos oferecer de domínio de si próprio. Um ancião era um ser que sabia usar a razão, a paixão, tinha conquistado a inteligência, tinha conquistado o amor, era uma preciosidade, era um exemplo, tá? Era uma joia que foi construída ao longo da vida. Gostaria que tratasses vosso juízo e vosso apetite como tratarias 2 hóspedes amados em vossa casa. Certamente não honrarias um hóspede mais que o outro, pois quem procura tratar melhor um dos dois perde o amor e a confiança de ambos. Então nós temos uma casa física onde tem vários hóspedes. Eu não trato um melhor do que o outro, eu considero todos, mas eu sei que o dono da casa sou eu. Minha consciência está acima disso, está no centro, que nem Al-Mustafa, recolhendo experiência em todos os pontos, tratando tudo como digno, como tendo igual importância. Então, quando o homem tem maturidade, ele aprende a lidar com todas as coisas que tem dentro da sua vida e a considerá-las como positivas. Não só no espaço, como até no tempo. Uma pessoa madura é uma pessoa que olha para trás e vê que aquele momento mais duro que ela viveu, perto do que ela aprendeu, não foi ruim. Porque foi o que mais a fez crescer, entende? Então, perto do que aquilo me fez crescer, não foi caro, foi um bom preço. Eu pagaria de novo. Já olharam para o passado e sentiram isso? Um momento muito doloroso foi o que mais te fez crescer? E que perto do que te deu não cobrou caro? Ou seja, ele integra todas as coisas da sua vida no tempo e no espaço. Isso seria um homem maduro. E esse homem maduro teria condições de se relacionar bem consigo mesmo e com o outro. Por isso nós temos relações tão superficiais na sociedade. O homem não se relaciona bem consigo mesmo, muito menos se relacionará com as pessoas da sua volta. Entre as colinas, quando vos sentardes à sombra fresca dos álamos brancos, partilhando a paz e a serenidade dos campos e dos prados distantes, então que vosso coração diga em silêncio, Deus repousa na razão. Bonito, né? Você imagina você deitar nesse campo e olhar, olha a regularidade dessa paisagem. Um horizonte absolutamente, evidentemente, horizontal, como diz o nome, né? Com toda essa estrutura dessas árvores se destacando, quase que numa disposição geométrica, equilibrado, uma ordem perfeita e belo isso. Você olha e diz, Deus repousa na ordem. Aí, de repente, você está lá deitado na sua pradaria, enamorado da razão divina, começa a cair uma tempestade. Raio para todo lado. As árvores se sacudindo violentamente com o vento. Você já viu coisa mais bonita? Claro que quando a gente está debaixo da tempestade não consegue ver isso. Mas quando você está numa perspectiva para apreciar, já viu coisa mais bonita do que uma árvore se sacolejando violentamente com o vento? Quando bramir a tempestade, o vento poderoso sacudir a floresta e o trovão e o relâmpago proclamarem a majestade do céu, então que vosso coração diga com temor e respeito, Deus age na paixão. Ou seja, Deus repousa na razão, Deus age na paixão. Deus é um ser que sabe usar todo o seu potencial. Porque uma paisagem como essa, um raio como esse, é pura paixão divina. Que sacoleja as coisas, purifica, arranca as folhas secas das árvores, não é? Renasce, modifica a terra, gera um novo ciclo de fertilidade. É pura paixão e depois tudo organizadinho. Ou seja, no divino, no uno, tudo é integrado e tudo faz parte. E já que sois um sopro na esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, vós também devereis descansar na razão e agir na paixão. Ou seja, não se permitir nem aquele calor descontrolado da paixão, nem aquela frieza insensível da razão. Mas esse meio termo que sabe usar dos dois, temperar os dois conforme a temperatura que você necessita em cada momento, para que isso efetivamente te leve à preparação do alimento, que é a nossa própria natureza humana, sabendo manejar todos os ingredientes que temos. Então é interessante percebermos, num dia festivo como hoje, enquanto a nossa sociedade às vezes diz, bom, datas comemorativas são todas simplesmente jogos comerciais, interesses do comércio. Eu não nego, o comércio deve gostar disso, com certeza. Mas o fato é que, tendo comércio ou não tendo comércio, sacralizar alguns pontos da vida para demonstrar os teus sentimentos é melhor do que não sacralizá-los e não demonstrá-los nunca. Considerar que toda expressão de sentimentos é pieguice, é infantil,
É perder uma oportunidade, porque é como um calendário, é como um despertador da tua consciência para você não esquecer de expressar os teus sentimentos. Aí você faz uma boa agenda e planeja o seu dia, uma boa organização do tempo. É outro tipo de despertador de consciência, para você não esquecer de usar a razão. Cercar-se de convites para se comportar como ser humano. Você pode encarar meramente como um evento comercial ou pode encarar como uma oportunidade de dizer para alguém, eu te amo. As duas coisas existem como possibilidade. Alguém pode se dedicar à compra compulsiva e o outro pode se dedicar a expressar o seu amor. O problema é racionalizarmos demais as coisas e castrarmos os nossos sentimentos. E cairmos no egoísmo brutal, que em geral é o maior mal do nosso mundo atual. Desafio vocês a pegarem qualquer problema, qualquer, econômico, social, cultural, qualquer problema do mundo atual, que por trás não haja escondido o egoísmo. Às vezes nem tão bem escondido. O egoísmo é a fonte de todos os problemas da humanidade. E tanto o passional quanto o racional demais acabam por cair no egoísmo. Ou seja, nós precisamos do tempo de seca, do tempo de chuva, precisamos temperar todas as ferramentas que a natureza nos dá e considerá-las todas como divinas. Então, cuidado para vocês não, inclusive, rotularem a si próprios. Eu sou uma pessoa passional, eu sou uma pessoa racional. Não, você é um ser humano. Portanto, você tem as duas coisas. Saiba usá-las com a inteligência e o amor próprios de um ser humano. Cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. Isso é basicamente a mensagem de Khalil Gibran. E não percam oportunidades de, quando é necessário organizar, organizar. Quando é necessário expressar os seus sentimentos, expressá-los. Quando nós nos rotulamos numa polaridade, negamos a outra. E perdemos metade de nós mesmos. E isso é muito, muito delicado. Isso é uma sociedade que, em geral, se equilibra numa perna só. O culto à racionalidade excessiva. E é isso, gente. Eu abro para perguntas, como falei para vocês. É pequeno, mas eu consigo fazer com que o pequeno fique grande, né? Sempre dou um jeito de segurar vocês um pouquinho mais. Eu realmente curto muito esses poemas e acho gostoso a gente saborear, palavra por palavra. Espero que isso seja agradável para vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer... Você tem que, na verdade, ter controle sobre os dois, porque, inclusive, é uma coisa curiosa, que quando você diz você tem que segurar a paixão, uma maneira sublimada da paixão se manifestar é manejando a razão. Só não é uma razão que não raciocina de forma clara, mas vai gerando argumentos para fazer com que você prove que a sua opinião está correta. Não sei se você já ouviu falar de uma história que eu gosto muito, que se fala que o filósofo Immanuel Kant, ele vivia na época do grande racionalismo clássico. Foi exatamente o momento que o homem começou a dizer que só a razão tinha valor. Aí um aluno chegou para ele e disse, professor, que bom que hoje nós somos tão racionais, né? Passou todo aquele período medieval de fanatismo, nós somos muito racionais. Acho que Kant, que era um excelente professor, vira para ele e fala, quem é racional aqui? Você sabe o que é uma pessoa racional? Deixa eu te explicar. Imagine que você teve um conflito com o seu vizinho. Aí você transforma você e o seu vizinho em dois fatores matemáticos, x e y, e desenvolve uma equação totalmente matemática em cima disso. E chega a uma conclusão lá no final, sem nenhuma tendência, sem nenhuma influência de desejos teus. Chega a uma conclusão, eu errei. Em cima disso você vai lá e pede desculpa para o seu vizinho. Você faz isso? Não, ninguém faz. Sabe o que você faz? Você chega para a sua razão e diz o seguinte, dá um jeito de provar que quem está certo sou eu. Não é assim? Ou seja, a razão ela roda viciada para conduzir à conclusão que você já queria desde o início. Aí você percebe que a razão e a paixão se misturam aí. Que a paixão também sempre se justifica e a razão entorta para ir onde você no fundo quer. É interessante quando nós percebemos as polaridades. Parem para pensar um pouquinho. Quando tem um filme no cinema que faz muito sucesso, sem que você leia o resumo, sem que você veja propaganda no jornal, você pode saber que provavelmente algo que faz muito sucesso de público hoje em dia trabalha com duas coisas, sexo ou violência, ou ambas. Não é isso? Você percebe que esses extremos, às vezes, lá no fundo, se unificam e são uma coisa só? Ou seja, um instinto muito puro, muito animalizado é violento, e a violência é muito extremada, é sensual. Os extremos se tocam. Isso é uma máxima de Hermes Trismegisto. Então, a razão muito seca, ela acaba sendo passional.
E a paixão muito descontrolada sempre se autojustifica. Ou seja, ter controle sobre todas as coisas que vivem em nós nos faz crescer e sublimar e atingir o seu máximo potencial. Porque qualquer coisa que tem dentro dessa sala, um inocente relógio, uma inocente cadeira, se eu não tenho controle sobre ela, pode ferir alguém ou a mim mesmo. Nada é bom em si, bom é o uso que se faz das coisas. Entende? Isso é platônico. É o conceito de justiça platônica. Qualquer desses objetos inocentes pode ferir alguém, gravemente. Mas aqui eles são todos bonitinhos e estão todos no seu lugar. Uma pergunta, nós estamos na adolescência dessa... Emocional, eu não tenho muita dúvida. Então, muitas vezes nós usamos esse impulso certo. Você vai buscar um controle. Você sempre vai tentar desenvolver mais em relação ao amor e inteligência para lidar com essa vontade. E isso daqui, olha acontece, olha não. Se eu já posso conseguir só ficar lá em cima também. Você vai perceber que é muito difícil, por exemplo, que uma pessoa suba um pouquinho aqui, sem ter que subir um pouquinho aqui também. Porque se você tem uma virtude, ela exige que você desenvolva todas as outras. Se você se tornar um pouco generoso, não vai ter que ser um pouco mais amoroso também? Um pouco mais honesto, porque eu não posso ser desonesto sendo generoso. Em geral, o crescimento em relação a uma virtude vai exigir que você se qualifique em todas as outras. Muito difícil você evoluir de um lado só e o outro ficar para trás. É uma falsa evolução. Por isso que dizemos que a humanidade atualmente é racional e não é. Você já viu uma pessoa que se acha muito intelectual quando perde o controle? Que bicho que vira? Não sabe lidar com as próprias emoções, não tem experiência disso. Ele tem um bicho reprimido. Então, na verdade, quando você conquista uma virtude, ou seja, desenvolver um pouco o controle sobre as suas emoções, também vai desenvolver um pouco mais o controle sobre a sua razão. Na nossa sociedade, eu acho curioso, porque nós somos infantis do ponto de vista emocional, e se desenvolve um intelectualismo violento. Eu não acho ruim, por exemplo, aliás, acho muito boas as descobertas que a ciência tem atualmente. Mas como o homem é imaturo, pega muitas vezes essas descobertas e extrapola para terrenos onde elas não são válidas. Porque é como se fosse uma criança brincando com uma faca muito afiada. Tá? Então, eu me recordo de um aluno que, uma ocasião, esteve numa palestra minha. Um aluno não, uma pessoa que veio assistir a palestra, nunca chegou a ser aluno. E eu falava sobre virtudes, as virtudes do herói, alguma coisa desse tipo. Ele chegava e dizia o seguinte: olha, essa questão de virtudes, toda ela uma questão de opinião, muito relativa, tanto faz ter virtude ou não ter. Sabe por quê? A teoria da relatividade já provou que até a lei da gravidade perto de uma estrela é relativa. Tudo é relativo. Eu só mando meu filho ser honesto porque é uma convenção social. Porque tanto faria ele ser honesto ou desonesto. Íntegro ou corrupto, bom ou mal. É só uma convenção, tudo é relativo. Eu me recordo que isso naquela época foi uma coisa que me impactou tanto, gente. Porque, evidentemente, o cidadão não tinha maturidade emocional para conhecer a teoria da relatividade, você entende? Porque ele acha que ele e a estrela são uma coisa só. Pode ser que a gravidade seja relativa, próxima a uma estrela, um buraco negro, seja lá o que for. Mas eu não sou estrela, nem sou buraco negro. A gravidade está aí. Se vocês quiserem saltar de algum lugar, vocês vão ver que ela funciona direitinho para a gente. Ou seja, você tem que saber o que te corresponde em cada patamar. Pode ser que algo seja relativo num patamar de experiência, no outro não. Então, a justiça que funciona para nós, a integridade que funciona para nós, é inexorável para que nós alcancemos a condição humana. Talvez aquela que vale para uma estrela seja outra, mas eu não sou estrela. Então, o que eu percebi era uma pessoa imatura emocionalmente, com muito conhecimento científico na mão. Então, extrapola esse conhecimento para áreas onde ele não é pertinente e não sabe julgar. José de Ortega y Gasset, que é um autor espanhol, que ele é bem interessante, tem uma coisa que ele fala que a pior coisa do mundo moderno é o especialista. Cidadão que sabe muito de uma coisa só, aí como ele sabe muito de uma coisa só, todo mundo sai pedindo palpite dele para tudo. Você já viu um jogador de futebol falando sobre política? O cara é um craque no campo. A pessoa vai perguntar para ele sobre política e ele fala. Pior é isso, ele dá palpite. Economia, ele fala. E todo mundo respeita porque ele é um craque no futebol. Vamos e venhamos. Cada coisa no seu lugar. Então é cientista falando que Deus não existe. É neurocientista dizendo que o amor é resultado de hormônio. É todo mundo se metendo fora do seu alcance, do seu domínio, extrapolando conclusões que não tem nada a ver. Isso é resultado de quê? Dos nossos adolescentes emocionais da sociedade. Que às vezes não tem suporte emocional para o conhecimento que eles mesmos geraram.
E sai generalizando coisas que não são generalizáveis. Tá? E fazendo absurdos. Esse negócio que agora está na moda de dizer que o amor é hormônio, ocitocina, eu já morri de rir disso, eu já tive pessoas de discutirem comigo dentro de palestra com isso. Mas, pelo amor de Deus, vamos lidar lá com os hormônios, deixa sentimentos para a filosofia, para a psicologia, até cada um na sua. Não vamos brincar de especialista, eu não pergunto sobre política para jogador de futebol. Cada um na sua. Na verdade, nós vamos ver que existe uma máxima que caiu até como lugar comum, mas que ainda é muito verdadeira. A forma mais profunda do ensinamento é sempre o exemplo. Seus filhos vão conviver com uma sociedade onde as pessoas falam demais e vivem de menos. Se você é coerente com as coisas que você diz, a tua opinião vai ter um peso específico muito maior do que de qualquer pessoa. Muitas vezes as pessoas já vieram perguntar: o meu filho está submetido a um monte de marginais na rua, como é que eu faço ele não acreditar? Faça ele te admirar. Tá? Porque o jovem tem uma necessidade psicológica do herói, daquela pessoa coerente, que tem um grau de coragem, um posicionamento íntegro diante da vida. Quando ele não encontra isso dentro de casa, vai procurar fora, e às vezes a pessoa mais corajosa que está ao alcance dele é o traficante. Faça com que o teu filho te admire, viva esses valores, seja coerente, você vai ver que qualquer coisa que você diga vai ter um peso específico maior do que o de outras pessoas. Porque o jovem é muito intuitivo, é mais intuição do que razão. E sente quando existe consistência nas coisas. Passa aquela fase de protestar, de querer se autoafirmar, em determinado momento ele vai começar a ver quem tem e quem não tem consistência. E é interessante quando você lida com jovens, porque a gente ensina filosofia para crianças a partir de 4 anos. Quando você lida com jovens que eles reconhecem que você sabe do que está falando, eles te respeitam muito. Essa história, essa conversa fiada de que todo jovem é contestador, eles têm mais profundidade para reconhecer a autoridade e saber se dobrar a elas do que um adulto. São mais intuitivos, reconhecem a sabedoria de vida. Você vai perceber que existe um desequilíbrio muito forte no ser humano quando ele não tem essa busca da sabedoria como meta de vida e a sua identidade acaba sendo com um elemento periférico. Então ele sofreu um maltrato na infância e se tornou um trauma. Ele passa a administrar a sua vida a partir daquele ponto periférico e não do centro. Então, qualquer pessoa que se assemelhe com aquela situação, qualquer circunstância parecida, ele vai negar automaticamente. E circunstâncias diferentes ele vai tomar como boa. É aquilo que se chama de excentricidade, que pode se tornar uma patologia, inclusive. A pessoa tomou como centro um fato da sua vida, um elemento traumático, um preconceito, um elemento qualquer que por alguma razão ele ficou travado, detido ali, e toma aquilo como centro. Então, começa a julgar as coisas em relação a esse elemento periférico. E não em relação ao centro humano. O centro humano busca sabedoria. Sempre tenta ver as coisas como elas são e não como uma projeção do que você é. Uma pessoa que não tem essa busca de um equilíbrio, de um centro, de valores humanos, ela olha para as coisas e não vê as coisas. Ela vê os seus traumas, as suas sombras projetadas nas coisas. Como uma criança que levou uma mordida de um cachorro. A vida inteira cachorro não presta. Ela não vê o cachorro, ela vê o seu trauma. A vida inteira. Entende? Eu costumo brincar com os meus alunos de maneira bem simplória, mas é mais ou menos isso mesmo. Trauma é um fato que você pendurou uma etiqueta dizendo: não aceito aprender com isso. Você associou uma dor ali que toda vez que a consciência volta ali, você nega. Você não entra ali e pergunta por que eu vivi isso e aprende. Então, ele fica um centro traumático que tem muito magnetismo. E acaba fazendo com que você administre o seu mundo a partir dele. Jung fala demais sobre isso, desenha isso, inclusive faz todo um esquema, é bem interessante. Que era também muito filosófico, Jung. Tinha uma visão muito filosófica. Aí a gente teria que falar de técnicas, porque na verdade o que você vai perceber, que todo mundo fala sobre isso, a gente sente, é que você pensa de uma determinada maneira. A filosofia te ensinou isso, você achou sensato, achou bom, você tem aquele pensamento. Mas na hora que vem um fato da vida, você não age coerente com aquele pensamento. E a gente diz: poxa, que incoerência, por que eu não vivo as coisas que eu acredito? O que a gente não percebe é que entre aquilo que a gente pensa teoricamente e o que a gente faz, tem um caixa 2 mental aí no meio do caminho, que é o que você acha que de fato se aplica nesse caso. Não, Platão, ele não, no tempo dele, não tinha engarrafamento, portanto ele não sabe o que eu devo fazer nesse engarrafamento. Ele não pode, eu não vou usar Platão para engarrafamento, porque na Grécia Antiga não tinha engarrafamento. Então aqui tem que ser do meu jeito. Então você percebe que a gente tem ali um monte de esquemas mentais que a gente acha que o nosso caso é diferente, que com a gente só resolve assim.
Uma coisa que se recomendava e que é interessante, como uma pequena técnica, não tem remédio para isso, a gente vai adequando técnicas para tentar flagrar a nós mesmos. É você todo dia analisar o seu dia. Os pitagóricos recomendavam um diário e dizer, por que agir dessa maneira? Ah, porque eu perdi o controle. Às vezes pode ser porque você perdeu o controle, às vezes pode ser porque tinha uma forma mental lá e dizia que naquele caso o princípio que você acredita não se aplica. Tem que trazer essa forma mental para a luz e dizer, eu não acredito nisso. Analisar cada coisa que fez significa começar a trazer a consciência para dentro do seu dia. O pessoal tem um pouco de trauma de diário, né? Por causa de diário de adolescente. Aquele negócio, querido diário, com aquela letrinha toda enroladinha. Diário é para você analisar, eu tenho um objetivo, um ideal de vida. Hoje eu fui para lá ou não? Hoje eu fui coerente com ele ou não? Ou dei um passo em direção contrária? E por quê? O que é que está me arrastando para trás se eu quero chegar lá? Qual é a real motivação que tinha nessa cena, nessa cena, nessa cena? Porque você domina as coisas quando toma consciência delas. Lembra da história da Branca de Neve que eu contei? A obra em negro, constatação. E depois a obra em branco, que é purificação. Primeiro você tem que ver quais são as coisas que estão atuando dentro de você. Então, quanto mais a gente traz consciência para dentro da vida, mais vai tendo condições de reagir. Esse momento de constatação, uma espécie de descida, né? Aos infernos, né? É a descida aos infernos. Nesse momento, o diário é uma ferramenta... É uma ferramenta muito boa. E é interessante que você vai perceber que durante o dia, quando você vai fazer alguma coisa que é incoerente com os teus princípios, automaticamente vem um pensamento na tua cabeça. Você vai ter que assumir isso diante do diário. Olha, tem gente olhando, ou seja, a tua consciência está vendo. Não vai deixar passar batido, porque a inconsciência é aliada do desvio, tá? Da infração. Eu não vou ver em quem está vendo, né? Não, eu vou ter que assumir isso. Automaticamente você já sente um certo pudor de fazer, não, eu não vou fazer isso. Não vou ter como justificar diante da minha própria consciência, ter contrariado os meus princípios desse jeito. Então, toda vez que você usa pequenos recursos para trazer mais consciência para dentro da tua vida, vai tendo mais domínio. É obra em negro isso. A partir daí, obra em branco. Uhum. Você ia falar alguma coisa? Você vai lá para o inferno e fica preso lá. Não, aí você não está fazendo diário, você está fazendo um melodrama. Aliás, eu recomendo, inclusive, que quem queira fazer a experiência diária seja muito objetivo, escreva poucas linhas. Então você começa, que desgraçado, que infeliz que eu sou, minha culpa, minha máxima culpa, isso já não é diário, isso já é melodrama. Você está dramatizando a situação e, portanto, isso não vai ser útil, isso vai gerar um trauma e você não vai querer fazer diário nunca mais. O diário é uma constatação simples, bom, eu tenho tal defeito, agora eu estou muito melhor do que antes, porque agora vi, portanto, agora eu posso dominar. Ou seja, eu quis ver. Um filósofo é um amante da sabedoria, isso significa a palavra. Se eu amo a sabedoria, um dia eu vou saber alguma coisa. E quando eu sei eu não gosto, tem alguma coisa incoerente, agora eu sei, então eu estou melhor do que antes. Eu posso dominar melhor essas coisas, porque agora estou vendo, mas elas sempre estiveram aí. Sem dramas, porque estão na humanidade inteira. Mais uma vez, Jung dizia que ou você vê as coisas e domina, ou você não vê e elas dominam você. Porque elas, quando estão na sombra, te dominam. Agora eu vi, a situação está bem mais fácil. Por isso o diário objetivo, falando, bom, tal coisa não foi coerente com os meus princípios. Minha motivação, eu acho que foi tal. Eu vou observar e vou trabalhar para perder esse tipo de motivação. Estou querendo me autoafirmar, estou querendo mostrar para as pessoas quanto eu sou bom. Eu vou trabalhar sobre esse tipo de motivação. Porque a próxima vez que eu passar por aqui, eu quero resistir mais. Quero ser um pouquinho melhor, um pouquinho, dosar esse progresso, que nem uma mãe que ensina o filho a andar. Ele dava um passinho, agora deu 2, que beleza, como melhorou. A mãe não chega para o filho e diz, você fica nessa, por que não deu 10 passos logo de uma vez? Não, uma coisa de cada vez. Ou seja, agora eu resisto um pouco melhor, né? Agora eu passo por isso com mais tranquilidade. Sempre comento com vocês que no Egito, os templos egípcios, os degraus são desse tamanho, gente. Dá a impressão de que você nem levantou o pé do chão. Percebeu a pedagogia deles, tudo muito dosado e devagar. Esses são os crescimentos sólidos, a natureza não dá salto. Termos conosco mesmo a pedagogia que uma mãe tem com seu filho. Né? Valorizando cada pequeno êxito, sabendo avaliar de maneira bem objetiva. Bom, eu passei por essa situação, resisti um pouco mais. Já não fui tão arrastado, mantive um certo controle. Né? Mas essa ideia de que a natureza não dá saltos é importante, para que a gente não tenha falsas expectativas. As falsas expectativas fazem com que a gente perca a confiança em nós mesmos e é terrível. Então, saber dosar.
E confiar em si próprio e valorizar os pequenos êxitos. Não esperar resultados fáceis. Não é fácil crescer. Mas crescer um pouquinho já justifica uma vida. Não crescer significa viver em vão. E só podemos ajudar as pessoas quando damos um exemplo para elas de que é possível crescer. É o melhor que podemos fazer para as pessoas que amamos é crescer como seres humanos. Isso dizia Platão e não eu. É o melhor que podemos fazer. Não, na verdade, estar nesse momento aqui agora é a vida agora, espera de quê? O que de mim? Eu esteja aqui olhando para vocês, tentando entender o que vocês querem de mim e falando o pouco que eu sei da melhor maneira possível. Isso é o ideal desse momento. O ideal desse momento de vocês é tentarem conter um pouco as formas mentais e tentarem receber aquilo que eu estou tentando dar. Tá? E se eu vivo bem isso, eu vou estar mais preparada para o próximo. Como carga, como experiência está... Não, como experiência está tudo sintetizado em você. É a história do suco de laranja. Uma vez até escrevi um texto sobre isso. Imagina que você espreme as laranjas e toma o suco. É bom, é saudável, é vitamina C que incorpora ao seu corpo, te dá mais resistência para a gripe, etc, etc. Bom, eu tomei o suco, eu vou sair arrastando as cascas da laranja pela vida fora? Daqui a pouco eu estou com um fardo que eu não vou conseguir mais avançar com aquilo. Ou seja, eu aprendo dessa fase, mas não fica preso aos restos dessa fase. Tá? Porque senão você não avança. Tá? Eu extraí o sumo dessa fase da vida e ele está comigo, está integrado no meu corpo. Mas o preço que eu paguei por isso fica para trás. O Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, ele diz um negócio que eu acho fortíssimo. Se você soubesse aprender com cada experiência, esquecer o preço que você pagou por ela, não precisaria da morte. A gente morre é um manto misericordioso da natureza para tirar esse fardo que está preso no nosso pé que não nos deixa avançar mais. Entende? É tanta amargura, é tanta tristeza, é tanto trauma, é tanta lembrança negativa. Chega uma hora que você não avança mais, a natureza vai lá e corta. Se a gente soubesse trazer só a essência do que a vida nos ensinou e esquecer o preço que você pagou, talvez não necessitasse morrer. Curioso, né? Como se a morte, de uma certa maneira, fosse uma escolha consciente do homem para se libertar do fardo que ele mesmo gerou. Ou seja, o suco da laranja vai com você, mas as cascas deixa para trás.